Bom dia a todos. Conforme eu tinha comentado com vocês, eu estou colocando a correção da atividade do dia 8, eu acho, né? Semana retrasada. Vamos ver que dia que foi. Isso, foi dia 8, né? Então eu estou colocando ela para vocês aqui. E eu vou simplesmente fazer alguns comentários para poder vocês se situarem. A minha sugestão é que escutem pelo menos esse vídeo, para poder depois vocês entrarem no arquivo, porque se vocês não seguirem as instruções, vocês podem não conseguir compreender a mecânica da correção, né? Como que ela foi feita. E ainda mais porque tem algumas particularidades nela, né? Se vocês se lembrarem, tem um CMV lá que ficou em aberto e vocês vão ter que inseri-lo manualmente, tá bom? Então vamos começar essa orientação de como fazer uso desse arquivo. Primeiro, ele vai estar lá disponível para vocês, arquivo de correção da atividade do dia 8, e vai aparecer dessa maneira aqui o nome de vocês com o número correspondente. Então vocês vão clicar aqui nesse. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar essa meleca desse arquivo para a máquina de vocês, tá? Porque senão, quando vocês assustarem, um vai estar alterando. Por exemplo, a Amanda que está aqui. Aí a Amanda entra junto com a Ana Laura. Então vai ficar, elas vão misturar os dados dos arquivos. Então baixem para a máquina de vocês do jeito que está aqui. Funciona inclusive nos celulares, tá? Nos portáteis. E aí vocês vão ter essa listagem do nome. Vocês vão escolher aqui dentro dessa caixinha amarela, vocês vão digitar o número que é correspondente ao de vocês, tá bom? Então agora eu vou passar para o meu, né? Para ficar mais tranquilo. Olha lá. Digitei 61, apareceu o meu nome aqui no vermelhinho. E é aqui que a gente vai dar sequência. O que acontece? Como na semana passada, para poder andar rápido, eu peguei esse arquivo e fui tentar aproveitar. Eu fiz uma certa bagunça, mas eu já consertei essa bagunça e por isso que eu resolvi colocar dessa maneira aqui. Então toda letra que eu coloquei lá, toda letra que tem na atividade, ela vai estar com os valores sendo descritos aqui e vocês vão conferir, obviamente, antes de estar arriscando a atividade de vocês, antes de estar falando assim, eu errei. Não é que errou, confere para ver se os valores do enunciado da letra A estão corretos, da letra B estão corretos, da letra C, e assim sucessivamente, durante toda a atividade, tá? Deu um trabalho para poder fazer isso aí, em função dessa situação que aconteceu. Eu aparentemente voltei todos os dados, os números para a situação original, mas é bom a gente conferir e ver se não está fazendo nenhuma cagada, tá bom? Então vocês vão começar dessa maneira. Eu vou dar uma aumentada no zoom aqui para poder ficar menos lascado, para poder vocês enxergarem, né? Porque agora já são 1h20 da manhã de domingo, então não tem necessidade da gente ficar fazendo exame de vista essa hora. Então a questão número 1, né? É a questão do não cumulativo. Então nós vamos trabalhar o não cumulativo aqui. E aqui vem as alíquotas de vocês. Cada exercício, cada atividade tem uma alíquota em percentual. Então, no caso da minha, o ISS 3% e ICMS 9%. Tá? Não significa que são as alíquotas reais, né? Mas são alíquotas que eu uso para poder diferenciar. Então, aqui no dia 2/2, porque a minha empresa começou no mês 2, tá? Está lá no enunciado. Antes de começar a sequência de instruções nas letras, está lá. A empresa iniciada em dia 1º de 2025. Tá? Então, significa que nós temos 2 meses dentro do trimestre. E nós vamos ter que apurar com base nisso para o imposto de renda. Significa também que, como o nosso lucro mensal é de 20, e nós temos 2 meses dentro de um trimestre, nós vamos ter um lucro máximo para que não haja uma sobretaxa de 40 mil. Isso eu vou falar lá na frente para poder ficar mais tranquilo. Então aqui na letra A, houve uma prestação de serviço, no meu caso no valor de 71 mil. Então vocês vão conferir esse valor aqui. Ó. Ah, Fernando, a minha não tá com o valor correto. Se você quiser vir aqui e alterar, você pode vir aqui e alterar. Tá bom? Desde que você esteja salvando na sua máquina. Então você vai estar alterando um arquivo que eu disponibilizei para você. Tá bom? Então, confiram essas melecas aqui. Aqui ele vai fazer todos os cálculos.
né, mostrando o que vai estar retido, o que vai acontecer. Aqui eu deixei os percentuais para poder vocês não ficarem tendo que quebrar a cabeça. E o lançamento na prestação de serviço são dois. Né? Eu faço o lançamento do reconhecimento da receita e faço o lançamento do imposto de renda retido na fonte. E só relembrando, por que eu só faço esses dois? Simples, porque os demais eu só faço quando eu recebo. Nós temos na prestação de serviço duas formas de retenção. Uma pelo regime de caixa, né, que é a contribuição PIS e COFINS, e outra pelo regime de competência, que é o imposto de renda. Como pelo regime de competência eu independo de ter recebido ou não a prestação de serviço, eu faço o lançamento em separado, junto com o reconhecimento da receita. Beleza? E aí nós fizemos. Tá bom? A letra B, compra a prazo. Confiram essa meleca desse valor. E aqui eu estou utilizando as alíquotas, o ICMS 9, o PIS 165 e a COFINS 7,6. Por quê? No lucro real, regime não cumulativo, tá bom? Então eu calculei 9% em cima de 71, 1,65 em cima de 71, 7,6 em cima de 71. Isso aqui é o que eu vou estocar. Então quando eu lanço na minha conta estoque, vocês vão observar aqui, olha, eu fiz todo o lançamento de novo, tá, gente? Então, prestem atenção nisso aqui para poder ficar mais tranquilo. Vou dar entrada no estoque. Entra o valor de 71 mil. Ok, é o que eu comprei. Vou tirar agora, então, o ICMS que é recuperar. Por que eu tiro o nome do ICMS a recuperar? Porque ele independe de condição. Comprei a mercadoria, houve a transferência de propriedade e posse, né? O fato gerador já foi consumado, então eu tenho direito de recuperar esse imposto. Então faço o lançamento dele. Tiro do estoque, que eu acredito no estoque. Se eu acredito uma conta de ativo, eu estou diminuindo. E debito uma conta de ativo também, ICMS a recuperar. Faço o mesmo com o PIS e com a COFINS, nas alíquotas que a gente já sabe do lucro real. Bom, com isso eu encontro o valor que foi estocado. Esse valor aqui é o resultado do meu razonete. Né? No meu razonete entrou 71, saiu 6 mil e alguma coisa, saiu 1.100 e alguma coisa, saiu 5 mil e alguma coisa. E sobrou isso aqui. Isso é importante porque eu estou pedindo o CMV, tá bom? Então esse aqui é o saldo do meu estoque depois que eu comprei essa mercadoria. Letra C, venda de mercadoria a prazo, cada um de vocês tem um valor, cada um de vocês tem um CMV. Então aqui eu trouxe essa tabelinha para vocês. Saldo do estoque é o saldo anterior, né? O valor da venda, que é a minha receita, o meu CMV em percentual, o valor do meu CMV em unidade monetária e o que vai sobrar do meu estoque depois que eu fizer essa venda e baixar o meu CMV. Lançamento então, receita e CMV. Debitei cliente, creditei receita na comercialização, receita na venda, debitei meu CMV, uma despesa, uma conta redutora, e creditei a minha conta e estoque, o valor do meu CMV. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Morto. Prestação de serviço. Mesmo esquema da letra A. Aqui não carece nem ficar discutindo mais, porque é só repetir. Os lançamentos, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, não existe mudança. Prestação de serviço, independente se é lucro real ou lucro presumido, vai ser a mesma coisa. Tá bom? A venda de mercadoria, independente se é lucro real ou lucro presumido, vai ser a mesma coisa. O que vai diferenciar é o saldo do meu estoque, porque no lucro real ele é um estoque mais magrinho e no lucro presumido ele é um estoque mais gordinho. À medida que a gente vai simplificando a forma de arrecadação, o Simples Nacional, por exemplo, é o CMV mais robusto que tem. Robusto que eu falo é gordo, tá, gente? Então é só uma mania diferente de fazer bullying comigo mesmo. Esse que é o problema. Fiz o lançamento da receita, beleza. Fiz o lançamento do meu, aqui ó, prestação de serviço, né? A minha letra D, que foi a prestação de serviço. Fiz o lançamento de tudo, calculei aqui receita e imposto de renda. Beleza. Bom, aqui eu começo a receber. Recebi essa prestação de serviço que foi prestada no dia 2/2. E isso é importante para mim, porque se eu não recebo, eu não posso utilizar PIS, COFINS e nem contribuição social. Posso utilizar somente o imposto de renda porque ele trabalha pelo regime de competência, mas as demais que são pelo regime de caixa, não. Então, esse recebimento aqui é que vai me permitir fazer essa disponibilização desses valores aqui para eu fazer compensação, né, dos impostos devidos no mês de fevereiro do primeiro trimestre. Vamos lá. Então, eu fiz o lançamento, PIS a compensar. Eu debitei 70, que é uma conta de ativo, e creditei cliente, que eu vou diminuir o meu cliente, o valor que deu o meu PIS.
Fiz a mesma coisa com a Cofins, debitei Cofins a compensar, lembre-se sempre disso. Quando eu estou debitando, eu estou desbloqueando ela para ser utilizada no abatimento da guia. E creditei cliente. A contribuição, também a mesma coisa. E o recebimento, que aí eu fui contra caixa ou banco, tá bom? E o que sobrou do cliente. Se vocês tiverem curiosidade de fazer o Razonete, vocês vão perceber isso. Bom, agora, nesse momento, em função da estrutura que eu coloquei para vocês no exercício, literalmente as operações de entrada e saída, geradores de receita, já pararam no mês de fevereiro. Agora eu tenho que fazer o quê? O lançamento da depreciação, né? O lançamento da energia, o lançamento do aluguel. E é assim que eu vou fazer aqui. Eu coloquei essa situação aqui para vocês, só para vocês lembrarem, as minhas alíquotas de recuperação são 65 e 7,6, e aqui eu fiz cada um dos lançamentos, tá bom? Então eu peguei a depreciação, que aqui no meu caso foi de 1.000, eu vou recuperar 1,65 do PIS, vou recuperar 7,6 da Cofins, e eu vou fazer esse lançamento aqui. Lembrando, despesa com depreciação acumulada, é o primeiro, PIS a recuperar, ICMV, CPV, por quê? Porque é normalmente a conta que é utilizada com mais frequência para poder fazer a depreciação, tá? Então você pode ter depreciação em outros locais da nossa estrutura? Pode, mas a gente faz como padrão do CMV, CPV, tá bom? E a Cofins a recuperar. Mesma coisa eu vou fazer com a energia, e mesma coisa eu vou fazer com o aluguel, desde que recebido de pessoa jurídica. Tranquilo? E aí eu vou fazer os lançamentos. Despesa com aluguel, PIS a recuperar, Cofins a recuperar. E aí eu vou apurar os saldos remanescentes. Observem que aqui eu tenho essa turma toda de imposto. Só o que aconteceu no mês 2. Mas no mês 2 aconteceu movimentação com todos esses impostos. Então eu vou ter aqui o levantamento do PIS, da Cofins e do ICMS. Por que esse grupo está junto? Porque é onde eu tenho a recuperar e a compensar. E porque eu também achei a melhor distribuição. Eu poderia ter feito isso num bloco só de linha? Poderia, mas eu não quis fazer, tá? Então aí a gente faz desse jeito mesmo. Se vocês quiserem fazer diferente, podem ficar à vontade. Mas lembrando que a resposta tem que seguir o meu padrão, tá? Então vamos lá. PIS a recuperar. Fui lá e levantei quais operações que eu tive que me geraram esse valor. Quais operações que são? Primeiro, a entrada de mercadoria para revenda. Segundo, a depreciação. Terceiro, a energia elétrica. Quarto, o aluguel. Tá bom? Recuperar PIS somente nessas operações aqui. A Cofins a mesma coisa, segue por analogia. Já o PIS e a Cofins a compensar, eu só faço uso quando eu recebo. Então, o recebimento da prestação de serviço do dia tal me deu a possibilidade, então, de fazer uso da compensação desse valor de PIS e da compensação desse valor da Cofins. Vamos lá. O ICMS, quando eu faço a compra, eu verifico quanto que eu vou tirar do meu estoque para poder estar recuperando. Então, é onde eu lanço ele aqui. Por enquanto aqui, então, eu só estou puxando os saldos dessas contas. Mesma coisa eu fiz com a contribuição social e do imposto de renda. Beleza? Bom, então agora eu vou fazer o fechamento da apuração do meu imposto, dos meus impostos mensais no mês de fevereiro. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que separar a meleca das receitas, né? Então, já que eu tenho que tributar, né, dois impostos, um municipal e um estadual, né, o ISS e o ICMS, eu tenho então que separar em função deles. Então eu tenho imposto municipal, que é o ISS, que é sobre serviço. Eu tenho imposto estadual, que é o ICMS, que é sobre a comercialização, e tenho imposto federal, que é sobre o serviço e a comercialização junto. Então essa é a lógica que eu vou seguir. Vou fazer o levantamento da minha receita com serviço, no meu caso aqui deu 142 mil, minha despesa com o ISS é 142 vezes a minha alíquota, aí eu não tenho que falar em recuperação, não falei em recuperação, não falei em retenção, não falei em substituição tributária. Então, despesa com ISS normalmente é igual ao desembolso, tá? Normalmente, tá, cambada? Então, muita atenção nessas palavras minhas. A receita com comercialização, peguei todas as vendas e listei aqui. 142 mil. Meu ISS, relembrando, 9%, achei aqui. Vou ter a recuperação do ICMS, que estava listado aqui, olha cá, os 6.390. E vou ter, então, o que seria o meu ICMS a pagar. Beleza? Vão agora trabalhar com os impostos federais. Os impostos federais eu tenho que totalizar essa receita. Receita da prestação de serviço, mais receita na comercialização. Então eu vou ter a minha receita total. Beleza. Estou no lucro real, então a alíquota do PIS é 165. Vou pegar essa receita total, vezes 165, encontrei a minha despesa.
Bom, agora então eu vou utilizar os impostos que estão liberados para eu recuperar e os impostos que estão liberados para eu compensar. Por isso que a importância de fazer aquele quadro antes de começar as apurações. Para você não ficar indo lá e voltando, para você não perder o raciocínio, tá? Façam dessa maneira que vocês vão se dar bem, tá? É um macetezinho para vocês. Bom, fizemos a utilização do que eu posso recuperar e do que eu posso compensar. Encontrei então o valor da guia. Esse 2.987 é o valor da guia que eu vou mandar para o meu cliente. Muito importante eu não trocar essas bolas, é muito importante eu não errar isso, porque cliente satisfeito é cliente que não enche a paciência da gente, tá? Então a gente tem essa vantagem. Bom, despesa com COFINS. Vou pegar essa despesa total, essa receita total, e vou aplicar na alíquota de 7,6, que é a alíquota do lucro real. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar a recuperação daquelas operações que eu já citei anterior, e vou utilizar a compensação daquilo que foi recebido. Encontro então minha COFINS a pagar, minha guia de COFINS vai ser esse valor aqui. Vou fazer os lançamentos. Então vou fazer despesa com ISS, despesa com ICMS, né? Despesa com PIS, despesa com COFINS e beleza. Vou fazer agora a recuperação. Então todas as despesas eu fiz o lançamento aqui. Observem que eu fiz um bloco só. Lembre-se que eu comentei com vocês, o ideal é que você vá matando por bloco. Porque senão você embola o meio de campo todo e quando se assustar você fica mais perdido que segue um tiroteio. Né? Então é muito complicado isso. Façam isso de maneira ordeira. E a gente só aprende a fazer de maneira ordeira quando a gente pratica. Então todo mundo que me perguntou alguma coisa esse final de semana, ontem e hoje, eu falei, olha, eu vou estar colocando as correções, né? A primeira correção está saindo agora, né? Essa madrugada de sábado para domingo. Lembrando, eu fiz isso aqui numa roça, né? Então valorizem esse sacrifício que eu fiz por conta de vocês, cambada, tá? Então pensem nessa situação. Meleca, tá piscando aqui. Então pensem nessa situação. O Fernando perdeu não, ele gastou a tarde inteira de um sábado e um pedaço da noite para poder estar mandando essa correção e me explicando. Deixa eu pelo menos escutar que é gordo, filho de uma égua, para poder fazer merecer aquele sacrifício que ele fez. Tá bom? Então vamos lá. Vou recuperar o ICMS, vou recuperar o PIS, vou recuperar a COFINS e beleza. Tá bom? Vou levantar então o que sobrou. Bom, eu tinha a recuperar, usei ela toda, tinha a compensar, usei ela toda. Quando eu falei a recuperar, porque eu estou com o mouse em cima do PIS, tá? Estou com o mouse em cima da COFINS, eu usei a recuperação toda, usei a compensação toda. O ICMS é a mesma coisa, eu utilizei a recuperação toda. E aqui eu vou mostrar para vocês o saldo a pagar. Eu normalmente não mostro o saldo a pagar justamente para vocês não conferirem, não confundirem. Porque alguém vai falar assim, mas espera aí, por que eu não vou fazer o pagamento da guia? Eu estou cagando e andando se você está pagando a guia ou não. Eu quero é apurar o imposto correto e fazer a informação correta. Apurar pagamento de guia, vocês já fizeram lá na contabilidade, lá atrás, tá? Então aqui é a apuração de imposto, apurar imposto da maneira correta. Totalizei aqui a minha contribuição, que eu não usei, já tinha totalizado lá atrás, o meu imposto de renda é a mesma coisa. E vou fazer os lançamentos do mês 3. É só vocês seguirem os lançamentos do mês 3 que vai dar tudo certo. Então o primeiro lançamento é uma compra, levantem tudo isso, os impostos, as alíquotas que vocês vão trabalhar, o valor que você vai estocar, lembre-se sempre disso. Você tem sempre o saldo anterior do estoque e o saldo atual com base no que foi estocado. Façam os lançamentos e beleza. Vou fazer uma venda, cada um de vocês vai ter um valor. E aqui ele tem um CMV em percentual, tá? Como eu estou no meu, né, eu nem preocupei porque eu não lembro quanto que eu falei que ia ficar o CMV. Então aqui vocês vão estar ajustando o CMV de vocês, porque senão o saldo de vocês vai ficar complicado. Beleza? Então é a primeira coisa que vocês têm que se lembrar. Vamos lá, para o próximo aqui. Fiz o ajuste, fiz o lançamento, beleza. Aí vai chegar naquele ponto que eu vou estar fazendo todo aquele procedimento, aqui a mesma coisa, aqui outro CMV, olha. Então vou ter que estar fazendo todo aquele procedimento da energia elétrica, da depreciação e do aluguel paga a pessoa jurídica. Já falei aquilo, vocês vão fazer de novo para poder a gente estar fechando as apurações. Fechou as apurações da depreciação, da energia, do aluguel, fez todos os lançamentos de compra, venda, prestação de serviço e recebimento, nós já podemos fazer a apuração dos impostos, da mesma maneira que nós fizemos a apuração do mês 2. Então vamos totalizar tudo. Primeira coisa, vamos puxar os quadros, né? Vamos puxar os quadros aqui, os saldos, e depois nós vamos estar mexendo com a apuração. A apuração vai seguir o mesmo raciocínio, olha ele aqui. Então eu tenho receita na prestação de serviço, ISS, receita na comercialização, despesa com ICMS, usar o ICMS a recuperar, vou encontrar o desembolso com ICMS. Não vou corrigir aqui, não vai dar trabalho. Pegar minha receita total, aplicar a alíquota, e pegar o que eu posso recuperar, o que eu posso compensar, encontrar o meu desembolso, fazer a mesma coisa
com a Cofins. Depois fazer os lançamentos que são iguais aos lançamentos do mês de fevereiro. Beleza? Fiz os lançamentos, aí agora eu quero ir para a página de resposta. Tá? Então eu vou para a minha página de resposta, que é essa turma aqui, olha aqui, ó. Essa turminha aqui, minha página de resposta. Tranquilo? Lembre-se sempre do ajuste do CMV, porque senão o valor aqui do CMV de vocês não vai bater. Tá? Então aqui eu vou pegar minha despesa com ISS e meu desembolso com ISS do mês 2. Mesma coisa no mês 3. Minha despesa com ICMS e meu desembolso com ICMS no mês 2. Mesma coisa no mês 3. Minha despesa com PIS, meu desembolso com PIS. Minha despesa com COFINS, meu desembolso com COFINS. E por aí vai, tá bom? Isso é o que eu quero de vocês. Vocês vão pegar onde? Esses quadros aqui que nós já calculamos. Tá bom? Esse quadro aqui que nós já calculamos. Olha, nós fizemos um quadro desse por cada mês. Um no mês de fevereiro e um no mês de janeiro, tá? Eu só não coloquei o título. Vamos lá para o último bloco aqui, os impostos trimestrais. Trimestral é o quê? Imposto de renda e contribuição social. Bom, no lucro real, eu dei para vocês o que seria o lucro encontrado na DRE, né? Então, cada um de vocês tem aí esse lucro que está aqui, ó, no PEDC, no número 1, tá? Cada um de vocês tem esse lucro e adição. Então, vocês vão fazer esse lucro e adição com base nessa estrutura aqui, olha. Utilizando as informações, aí eu tenho o meu lucro mais a minha adição, menos a minha exclusão, eu vou ter o meu lucro ajustado, é o meu lucro tributável. Vou aplicar a alíquota de 15, vou ver o quanto que eu me excedi, observem aqui, olha, o meu excesso é permitido aqui é de 40, por quê? Porque eu só funcionei 2 meses do trimestre. Se eu tivesse funcionado 3 seria 60, se eu tivesse funcionado 1 seria 20. Então, a minha situação de lucro permitido para que a alíquota seja somente de 15 é essa. Encontrei o meu adicional de imposto de renda, tá bom? Encontrei o meu adicional, eu somo o meu imposto de renda total, enquanto a minha despesa. Vou utilizar o meu imposto de renda retido, encontrei o valor da minha guia. Com isso eu respondo essa parte aqui, olha. Então, meu imposto de renda, o valor que minha despesa e meu desembolso, tá? Vou fazer a mesma coisa com a minha contribuição social. A contribuição social, já encontrei o lucro aqui, a minha base de cálculo, 219. Eu aplico aqui na minha contribuição social a 9%, tiro o que foi retido e encontro o valor da minha guia. Beleza, matei o meu exercício no lucro real aqui, ó. Valor da despesa, valor da guia e o saldo da conta estoque, desde que você tenha conferido os seus CMVs e feito o lançamento, tá bom? Vamos lá agora para a resolução no cumulativo. Qual que é a diferença? Cumulativo, as alíquotas são mais baixas, do PIS e da COFINS, eu não posso aproveitar crédito na compra de mercadoria, não posso aproveitar crédito na depreciação, não posso aproveitar crédito da energia elétrica, nem no aluguel. Tá? Então vamos fazer esse lançamento aqui, ele é bem mais rápido, mais simples, e aqui é a mesma coisa, vocês vão escolher aqui, vou escolher o meu, né? 61, Fernando, vou fazer o lançamento com base no regime cumulativo, as alíquotas permanecem, tá? E manda bala. Primeira coisa, fiz a minha entrada, a minha prestação de serviço, eu já falei que no lucro real não presumido, prestação de serviços são iguais. Na compra de mercadoria, a única coisa que muda é que eu não tenho aproveitamento do crédito do PIS e da COFINS, eu tenho o ICMS. Então é só tirar 2 lançamentos a menos. Tá? A venda permanece a mesma coisa, somente o saldo do seu estoque aqui vai alterar em função de você ter menos possibilidade de recuperação. E a mesma coisa, prestação de serviço não muda. Né? E fiz todos os lançamentos até chegar na hora do fechamento do mês. Na hora da depreciação, aqui só por simbologia, eu fiz só o lançamento da depreciação e não fiz o lançamento das recuperações. Mesma coisa da energia, mesma coisa do aluguel. Beleza? Puxei os saldos. Deixei aqui essa estrutura, recuperar, mesmo eu não tendo PIS a recuperar e nem COFINS a recuperar. Vocês observem que eu pus uma tarja cinza. Mas eu vou ter o ICMS, eu vou ter a compensar, porque eu recebi, e aqui. E vou ter a compensar na contribuição e a recuperar no meu imposto de renda. Vou fazer a mesma apuração. Eu procurei deixar a mesma estrutura de apuração para vocês, para poder vocês não embolarem o meio de campo, fazer uma coisa mais padronizada, tá? Então, lembrando, padronização é facilitação para poder você fazer da maneira correta, desde que você faça. Querer que isso aí pegue, por exemplo, igual nós estamos na madrugada de sábado para domingo. Se você não ver esse exercício amanhã, e deixar para ver na terça-feira, por exemplo, quando a gente estiver em aula, provavelmente eu vou estar levando outra atividade para vocês, vocês vão ficar perdidos. Aí, se vocês não viram, não aproveitaram essa meleca desse feriado para poder enxergar isso aqui, vocês estão lascados, tá? Então, muita atenção nisso
E vocês já me conhecem, eu corrijo, é só o valor final. E vocês não podem errar mesmo não, tá bom? Então fiz a apuração aqui, fiz a mesma coisa, fiz isso para o mês 2. O que é a diferença? Eu não tenho recuperação de PIS, eu não tenho recuperação de COFINS. O resto eu tenho tudo. Fiz os lançamentos, beleza, fiz os lançamentos e está ali. Fiz todas as operações em todo mês 3, mesma coisa. Né? Prestação de serviço, compra, venda, tudo ali, recebimento, depreciação, amortização, depreciação, energia elétrica e aluguel, tá? Lembrando que o aluguel é somente porque eu paguei a PJ, mas o que eu quero chegar com vocês é justamente isso. Depois que eu fiz essa apuração dos impostos municipais, que é o ISS, estaduais, que é o ICMS, federais, PIS e COFINS, eu vou partir para a apuração do meu imposto de renda e da minha contribuição social. No lucro presumido, eu, diferentemente do lucro real, onde eu encontro o lucro pela DRE, aqui eu faço uma determinação do lucro em função das atividades, né? Então, em função das atividades, eu vou segregar as atividades por tipo. E nós temos no imposto de renda 4 tipos de atividade. E aí é onde eu vou chegar para vocês. Aqui observem que é aquela mesma apuração dos impostos municipal, estadual e federais do PIS e da COFINS. Agora, vamos onde que eu quero chegar, que é no imposto de renda e na contribuição social. Aqui, ó. Para apurar o imposto de renda, né, aqui, eu tenho tudo trimestral. Imposto de renda é trimestral. Janeiro, fevereiro e março. Fernando, mas eu não funcionei em janeiro. Azar da empresa, não abriu. Então é 0. Ok. Só que cá na frente nós vamos ter a figura do excesso de lucro, ao invés de ser limitada a 60, vai ser limitada a 40, porque ela foi aberta no segundo mês. Aqui, quais são as receitas? A receita é 1,6, a receita de combustível e derivado. Não falei nada de combustível e derivado, então eu não tenho receita de 1,6. Normalmente eu só informo para vocês que tem, tá? Quando tem. Né? Mas se eu não informar o tipo de receita, ela vai ser sempre a 8%. Beleza? Então, a receita 8, ok. Receita de 8 vezes 8%, encontrei o lucro presumido na atividade de comércio. Vou fazer a mesma coisa para a receita de 16. Eu não tenho receita de 16, então o meu lucro aqui é 0. Vou fazer a mesma coisa para a minha receita de prestação de serviço, que é a 32. A minha receita de 32, eu encontrei 142 mil, 32% dela, que é o meu lucro presumido, por isso que o nome dela chama lucro presumido. Eu encontrei 45, eu encontrei 56 mil no total, tá? Esse 56 é o total das duas atividades. Se eu tivesse as 4 atividades, eu teria que estar somando. Eu já deixei aqui. A planilha favorece o seguinte: você clica na célula, você tem a explicação de onde que veio, de onde que vieram os valores, tá? E aí é só queimar um pouquinho de fosfato. Fiz a mesma coisa para o mês de março. Beleza. Só que aí, então, agora, esse é aquele lucro que apareceu lá na sua... Né? Encontramos o lucro quando confrontamos as receitas e as despesas. Aqui nós não confrontamos receitas e despesas, só confrontamos tipos de receita em função de estudos determinados pela Receita Federal. Então, minha receita total do trimestre, 118 mil. Só que 15% disso vai dar aqui os 17 mil, beleza? 15% é a minha alíquota de imposto de renda normal. Vou encontrar qual que foi o meu excesso. O meu excesso aqui, o que eu podia ter tido? Eu podia ter tido 40. 118 menos 40, eu tive 78 mil de excesso. 78 é a alíquota de 10%. Eu tenho aqui 7.837,12. Minha adicional de imposto de renda sempre vai ser 10% sobre o excesso. Tá? Somei, então, o meu adicional com o meu excesso. Encontrei a minha despesa com imposto de renda no total de 25 mil e alguma coisa, 592, uma beiradinha. Vou utilizar a minha retenção, a minha recuperação do imposto de renda retido na fonte e vou ter o meu desembolso. Então, guia, desembolso. Tá bom? Sempre lembrando dessa mecânica. A mesma coisa eu vou fazer, então, na contribuição social. Vou já jogar para cá. Aqui fiz os lançamentos. Na resposta está aqui. Despesa e guia. Né? Despesa e desembolso. Vamos fazer então a apuração da contribuição social. Bom, a contribuição social ela funciona de maneira análoga ao imposto de renda. Só que são menos bases de cálculo. Então são só duas. Então eu tenho a base de cálculo de 12 e a de 32. Fernando, como que eu sei qual que é qual? A de 32 é igual ao do imposto de renda. Então, tudo que no imposto de renda for de 32%, vocês vão pegar a legislação e vão ver. São as prestações de serviço de maneira geral. Tá? Ela vai vir para a contribuição social a 32%. As demais são a 12%. Observem aqui, olha, quando eu dou... Olha lá. Quando era para funcionar, né? Olha lá. Eu peguei todas as demais atividades que estavam lá em cima e somei aqui. Beleza. Encontrei o meu lucro tributável no mês. Encontrei o meu lucro tributável no mês de março. Encontrei o meu lucro tributável no trimestre. A alíquota sempre de 9.
encontrei aqui, utilizei a retenção e encontrei o meu valor da guia. Beleza? Então, gente, resumidamente, rapidamente, né, como vocês vão estar escutando isso aí depois, vocês então tiveram uma palhinha de como que vai ser a correção dessa atividade. Amanhã, né, amanhã mais ou menos à noite, não sei, não vou prometer que hora, porque amanhã não tem que fazer diversas outras situações, né? Uma delas aí na feira, comer um pastel com caldo de cana, né? Então, depois que eu folgar, eu vou resolver aquela atividade da semana passada, né? E ela é mais simples. Eu não vou fazer o lançamento, eu vou fazer uma coisa mais rápida, também mais objetiva, igual eu expliquei dentro de sala, né? Aquela atividade, a minha preocupação, eu expliquei ela toda para vocês dentro de sala, né? Então, se vocês tiveram a astúcia de me gravar, vocês já estão com essa explicação pronta ali. E vocês viram que rapidinho eu resolvi aquilo ali e é de boa, tá bom? Então, boa noite para vocês, um bom domingo. Eu espero que vocês escutem isso aqui, gastem um tempinho, almoça, né? Isso não dá congestão não, porque eu me divirto com essas situações aqui. Então, almoça, escuta um pouquinho isso aqui, confere para ver se fez correto. Se fez errado, volta conferindo e volta corrigindo o que foi feito, né? Mesmo que você, não vou enviar, eu não vou conferir essa atividade. Não, eu falei que eu não ia, né? Então, mas você tem que me entregar essa meleca desse trem, né? Senão você não vai ganhar, você vai ganhar ponto de graça? Não, você tem que me entregar, alguma coisa você tem que me entregar, pô, tá? Me entregar em branco? Fudeu, né? Aí também não, vai ter que me entregar preenchido alguma coisa, tem que ter alguma coisa com raciocínio lógico, tá? Então, bom final de semana para vocês, bom restinho de feriado, estudando comigo, porque aí a coisa fica sempre bem, tá bom? Então, estou cortando a gravação aqui. E amanhã a gente se encontra de novo, beleza?